Teu Santo Espírito, Senhor, nos ajude a entender o Teu propósito cada vez mais. Salva-nos, Senhor, Teu reino. Tenha misericórdia de cada um de nós. Em Cristo Jesus. Amém. Amém. Vamos lá. Ontem nós começamos Hebreus 8. Hebreus 8. Nós começamos a estudar Hebreus 8 ontem. Vimos o sacrifício, aliás, Cristo como nosso sumo sacerdote. O capítulo 9 de Hebreus vai mostrar o santuário terrestre e vai mostrar Cristo entrando no santuário celestial. O capítulo 10, ele tem alguma coisa aqui que ele vai resumir um conceito, de que o sacrifício de Cristo ele é superior. Verso 1. Ora, visto que a lei tem sombra dos bens vindouros, não a imagem real das coisas, nunca jamais pode tornar perfeitos os ofertantes com os mesmos sacrifícios que, ano após ano, perpetuamente eles oferecem. Paulo diz aqui de sombra e imagem real. Sombra aqui é o serviço levítico, ou os rituais do Antigo Testamento. Ele está dizendo que isto eram sombras, sacrifício de animais, da imagem real. O que é a imagem real? Cristo crucificado. Então os sacrifícios, eles apontavam a sombra, ou as sombras apontavam para a imagem real, e a imagem real é Cristo. A tipologia apontava para Cristo. Então, quando estava matando ali um animal, sacrificando um animal, estava apontando para a imagem real, Cristo, o Cordeiro de Deus. E o que o autor de Hebreus vem falando para nós? Que a sombra, ela não tornava perfeitos os adoradores, os ofertantes. E vai dizer por quê. Então vejam bem. Porque com os mesmos sacrifícios que ano após ano perpetualmente eles oferecem, doutra sorte não teriam cessado de ser oferecidos, porquanto os que prestam culto, tendo sido purificados uma vez por todas, não mais teriam consciência de pecados. Então Paulo dizendo agora que os rituais do Antigo Testamento, eles não eram perfeitos. E por que eles não eram perfeitos? Porque ano após ano estava se repetindo os mesmos sacrifícios. Se fossem perfeitos, não haveria, um exemplo, todo ano haveria o dia da expiação. Se houvesse realmente uma perfeição, seria só uma vez o dia da expiação, houve uma purificação de pecados, e aí não precisaria mais no outro ano repetir o mesmo ritual.
Então era isso que o autor de Hebreus está trazendo. Ora, os sacrifícios do Antigo Testamento, eles eram ineficazes. Por quê? Porque ainda se tinha consciência de pecados. Observa aqui que essa expressão consciência de pecados, ela tem um sentido. Veja o verso 3. Entretanto, nesses sacrifícios faz-se a recordação de pecados todos os anos, porque é impossível que o sangue de touros e de bodes remova pecados. Então, o autor aqui está falando que não havia, vamos dizer assim, eficácia nesses sacrifícios, porque eles não tinham a possibilidade de remover pecados. Eles apenas eram rituais de remoção, mas que na realidade não cessavam. É apenas uma ilustração, tá? É apenas uma tipologia. Então essa era a deficiência. No entanto, Cristo é, vamos dizer assim, o sacrifício perfeito. Mas nós entrarmos em Cristo, vamos aqui entender aqui uma outra coisa onde Deus quer que nós estejamos chegando aqui nesse entendimento. Ao longo do capítulo 9, vai aparecer esta questão, o autor contrastando o serviço terrestre, o serviço dos rituais do Antigo Testamento com o sacrifício de Cristo. Ele está no momento, veja bem o verso 11. Quando, porém, no capítulo 9, quando, porém, veio Cristo como sumo sacerdote dos bens já realizados mediante e maior e mais perfeito tabernáculo, não feito por mãos, quer dizer, não dessa criação, não por meio de sangue e de bodes e de bezerros, mas pelo seu próprio sangue, entrou no Santo dos Santos uma vez por todas, tendo obtido eterna redenção. Então vamos lá. Ontem nós vimos à noite que Cristo, no capítulo 8, ele está sentado à direita do Pai. No capítulo 9, diz que ele entrou. E ele entra para assentar à direita do Pai para administrar as bênçãos da aliança eterna, ou do pacto eterno. E que essa era chamada de nova aliança no capítulo 8. Então vamos lá. Cristo então ele entrou no santuário celestial. Num santuário mais perfeito, num santuário que não foi o homem que o construiu. Então no capítulo 9, no verso 13, vai dizer o seguinte: portanto, essa palavra portanto, ela está resumindo, ela está concluindo, ela está definindo um conceito. E o conceito é: Cristo entrou num santuário e ele realizou ali vamos dizer assim, algo maior do que o santuário terrestre. No santuário terrestre era ano após ano, com o sacrifício de animais. E no celestial ele entrou não com sacrifício de animais, mas com seu sangue, o sangue foi vertido na cruz do Calvário. Este é o conceito. E aí vai no capítulo 9, verso 3. Portanto, se o sangue de bodes e de touros e a cinza de uma novilha, aspergida sobre os contaminados, os santificam, quanto à purificação da carne, muito mais o sangue de Cristo, que, pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas para servirmos ao Deus vivo. Amém. Olha que grandeza que tem aqui. Vamos lá, vamos entender isso aqui. Agora eu tenho que entender essa palavra consciência, eu tenho que definir o que é a palavra consciência. Paulo usa consciência no capítulo 9, ele usa a palavra consciência no capítulo 10. O que ele fala de consciência no capítulo 9 e o que ele fala de consciência no capítulo 10. Então vamos entender aqui consciência. O que é consciência? Eu não tenho consciência, né? Todo mundo tem consciência, desde que mentalmente seja uma pessoa normal, tá?
O que a consciência faz? Me ajuda aqui. Eu acredito que você tem consciência daquilo que tem que fazer. Você tem a certeza. A fé de Cristo nos dá essa certeza. Certeza, ok. Vamos lá. O que é a consciência? Qual a função da consciência? Então, a consciência é o tribunal na alma entre o que é certo e o que é errado. Ficou claro isso, né? Por natureza, a nossa consciência, que nós nascemos, é uma consciência morta, adormecida pelo pecado. Olha, isso aqui é um texto que a gente sempre usa nos nossos encontros. Paulo fala em Efésios 1,18: iluminados os olhos do vosso coração. Iluminado a vossa consciência. Olha os olhos do coração. Olhos espirituais, não os olhos naturais, tá? Então, a minha visão correta da vida depende se essa consciência é iluminada por Deus. Então, vamos lá. Depois do pecado, Adão e Eva, a consciência deles não é a mesma consciência que tinha, ou melhor, é a mesma ferramenta do cérebro, só que antes ela sofreu, agora ela sofreu a ação do pecado. E sofrendo a ação do pecado, eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso não é pecado. Eu acho que isso aqui é pecado. Eu acho. Então veja bem. Então, quando a consciência não é iluminada por Deus, ela não é uma consciência esclarecida. Então, quando fala assim, levanta-te dentre os mortos e Cristo te iluminará. O que significa isso? Levanta-te dentre os mortos e Cristo te esclarecerá. Visão espiritual. Era isso que Jesus estava dizendo a Nicodemos. Se nasceu de novo, quem nasceu de novo? Entre outras coisas, né? Um câmbio lá na mente de Nicodemos. E Nicodemos agora teria olhos espirituais. Visão espiritual. Tá? Vocês são teólogos, vocês podem fazer algumas aplicações. As virgens, as nécias. Qual é o problema das nécias? Elas não se importam com o azeite. Qual é a função do azeite? Iluminar é o quê? Tem dois sentidos. Iluminar o caminho do noivo e iluminar a consciência, a mente. Se a mente é iluminada pelo Espírito, ela enxerga espiritualmente. Se ela não é iluminada pelo Espírito, ela enxerga carnalmente. Ela até fala do reino de Deus, ela fala de salvação, ela fala de vida eterna, dá estudo bíblico, prega, vai para o púlpito, assume o púlpito da igreja, prega, mas não entende as coisas espirituais. E a consciência pesada? Consciência pesada, opa! A consciência pesada, ela pode ser remorso, tá? Pode ser remorso e sentimento de culpa, tá? Tá todos os dois casos ligados aí, tá? Então, vamos lá. Então, a consciência, por natureza, é esse tribunal da alma. Isso aqui é certo, isso aqui é errado. Vamos fazer isso aqui, porque isso aqui é certo, isso aqui é errado. Ok, entendeu? Então, isso é o tribunal da alma. Aonde estava a deficiência dos serviços do Antigo Testamento? Que vem o autor aqui de Hebreus 9 dizendo que os sacrifícios do Antigo Testamento pegavam o sangue de animais ou ainda a cinza de uma novilha e pegava e aplicava com isopo, colocava lá um molho de isopo, tá? Numa bacia de sangue do animal degolado e aspergia sobre os contaminados. Aí eu tive um contato com o morto, tá? Você vai lá e pega lá a cinza, pega lá em algum ritual lá o sangue animal e vamos aspergir. E esse sangue também era aspergido do bode, no santuário. Não era assim? O sumo sacerdote com sangue ali entrava no Santíssimo
e aspergia sobre o propiciatório. Atingia a parte de cima e atingia também a frente da arca. A tampa do propiciatório e a frente. E parte desse sangue também no altar de incenso, lugar santo. Então isso era a purificação do santuário. E o autor de Hebreus dizendo, olha, estas coisas do Antigo Testamento, essas coisas que eram sombra, essas coisas que eram só uma tipologia, elas apontam para um bem maior, elas apontam para um sacrifício mais perfeito, que acontece com aquele que está no santuário celestial, que é Cristo Jesus, que é o nosso sumo sacerdote. E esses rituais do Antigo Testamento, eles só atingiam a carne. O que quer dizer carne aqui? Eles só atingiam a parte exterior do ser. Então a palavra carne, no Novo Testamento, ela tem vários sentidos, tá? No livro de Hebreus aqui, no capítulo 9, quer dizer o seguinte, que só atingia externamente as pessoas, mas não atingia a consciência. Não atingia internamente as pessoas. E nesse conceito de consciência, vejam bem aqui, no verso 14, muito mais o sangue de Cristo, que pelo Espírito Eterno, a si mesmo se ofereceu sem mácula a Deus, purificará a nossa consciência de obras mortas. O que são obras mortas? Pecado. Pecado? Isso que você falou do peso da consciência, pecado. Tá? Então há uma purificação. Então, em algum momento a Bíblia diz que Deus há de julgar todas as nossas obras, até as que estão escondidas. Aquelas obras que nós só pensamos, que só o nosso travesseiro sabe. Aqueles pensamentos, aqueles desejos ocultos, aqueles propósitos ocultos, que estão lá no nosso interior. E Deus está dizendo, eu sei o que você pensa. E elas são coisas que estão lá no nível interior da alma. Elas estão lá localizadas, e às vezes nem a pessoa sabe da gravidade dessas coisas, são obras mortas. Então quando vem a ação do Espírito de Deus, quando vem a ação purificadora do sangue de Cristo, quando vem a virtude de Cristo, essa virtude de Cristo, ela não atua como atuava o sacrifício do Antigo Testamento, que eram só tipologias, que atingia externamente as pessoas. Elas vêm o que? Atingir lá no interior das pessoas. Lá no cerne da alma, né? Lá de onde brotam os nossos desejos, de onde brotam os nossos pensamentos, onde as coisas estão ocultas lá dentro, né? Há uma purificação pela graça de Deus. Amém. Então veja bem, então Deus quer uma consciência, uma consciência purificada de obras mortas. Então por isso que o sacrifício de Cristo, ele é mais perfeito. Por isso que o sacrifício de Cristo, ele é melhor. Então vamos lá. E Paulo então ele continua apresentando alguns conceitos aqui para nós. Depois que ele apresenta para nós essas coisas no capítulo 9 e ele entra no capítulo 10, ele vai entrar aqui numa parte muito interessante. No verso 5 do capítulo 10, depois que nós temos esse conceito de consciência, mas antes de entrar no versículo 5, tem aqui o conceito de consciência de pecados. O que é isso? Consciência de pecados aqui já é uma outra coisa. É a recordação de pecados. Um dia desse eu estava longe daqui e uma pessoa me procurou. Eu vejo pregar alguma coisa nesse sentido e muito longe daqui. E ela disse, pastor, meu caso é o seguinte, meu irmão é um alcoólatra e não se dava bem com a minha mãe, brigas, e eu tomei as dores da minha mãe e eu ajudei a expulsar meu irmão de casa. Minha mãe estava sofrendo muito, mas mãe é mãe, né? A mãe tomando as dores do filho. Ele diz, olha, de uma hora para outra, meu irmão veio falecer. Perdi meu irmão. Não consigo esquecer. Fiel às doutrinas de Deus, um jovem dedicado à causa de Deus,
Um jovem que está entregando tudo para Deus, mas tem um passado que ele não consegue esquecer. Vamos lá, irmãos. Quando vem a graça de Cristo, a graça de Cristo vem o seguinte. Ela vem e diz: filho, os teus pecados estão perdoados. Opa! Cristo perdoou o meu pecado. Mas de vez em quando ele passa na rua e vê lá um alcoólatra. E aí o pensamento dele vem onde? No irmão. Está na memória. Isso é consciência de pecados. Ele sabe que é perdoado, já não incomoda mais, já não tortura mais, não é uma consciência pesada, mas ainda existe a lembrança e a memória. Então tem a consciência e junto com a consciência tem a memória. Então no capítulo 9 Paulo fala de purificar a consciência de obras mortas. No capítulo 10 ele vai além. O que Deus quer é não somente purificar a consciência de obras mortas, como também purificar a consciência da lembrança de pecados. Olha o que Deus quer fazer. Vamos lá. Essa graça de Deus é profunda. Então vamos lá. Então no capítulo 10. No capítulo 10, no verso 5 diz: por isso ao entrar no mundo diz: sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo me preparaste. Não te deleitaste com holocausto e oferta pelo pecado. Então o autor aqui está introduzindo agora já a ação de Cristo e dizendo: olha, nunca Deus se deleitou com sacrifício de animais. Mas por que Deus mandou então matar animais? Para que o homem tivesse um senso de gravidade do que é o pecado. Não que Deus queria que fosse, vamos dizer assim, houvesse essa morte dos animais. E agora Cristo, ele é este que está dizendo aqui, por isso ao entrar no mundo diz, quem está dizendo é Cristo. Sacrifício e oferta não quiseste, antes um corpo preparaste. Não te deitaste com holocausto e ofertas pelo pecado. Isso aqui é um retrato do Salmo 40. Deixa aberto e vamos ao Salmo 40. Tá? Alguém tem horas aí, por gentileza? 11 horas. 11 horas, ok. Vai ter que... Salmo 40. Salmo 40 é um salmo messiânico. Verso 6. Acharam? Sacrifícios e ofertas não quiseste. Abriste os meus ouvidos, holocaustos e ofertas pelo pecado não requeres. Então eu disse: eis que estou aqui, no rolo do teu livro está escrito a respeito de mim. Agrada-me fazer a tua vontade, ó Deus meu, dentro do meu coração está a tua lei. Observe aqui que o autor de Hebreus, ele cita o Salmo 40, ele cita lá a questão dos sacrifícios e ofertas que Deus não quiseste. Mas ele não cita a expressão, abriste os meus ouvidos. Essa expressão, o que ela significa? Mas antes de dizer o que ela significa, então o que Deus quer que nós entendamos aqui? Cristo, ele, no pacto eterno, ele deveria assumir a natureza humana. E Cristo viria na natureza humana e ele seria, entre muitas coisas, o modelo de como nós deveríamos estar reagindo às propostas de Deus. E aqui diz que
este que assume um corpo humano, preparado por Deus, num ato de uma encarnação que a gente não sabe explicar, eu não sei explicar, ele se encarnou. É um nascimento, foi algo diferente, foi feito no ventre de Maria, diferente do que foi feito de Sara. Tá? Sara recebeu o poder para ser mãe. No respeito de Maria, houve uma obra ali sobrenatural do Espírito Santo, que eu não sei explicar para vocês, tá? Foi uma obra lá de Deus, lá no ventre de Maria. Não houve a participação de José, e Cristo assumiu a natureza humana. E Cristo veio aqui com o que aberto? Os ouvidos abertos. Você vai lá no Jardim do Éden, Adão fechou os ouvidos para a voz de Deus e ouviste a voz da tua esposa. O que é ouvido aberto? Um coração receptivo. Um coração aberto para ouvir o Pai. O maior pecado que nós temos como igreja, irmãos, é esse aqui fechado. Deus fala e nós fazemos surdo. E nós fazemos surdo. Tem uma coisa que Deus não faz. Deus, Ele dá todas as condições de atração para que o coração possa estar amolecido e aberto. Mas tem uma coisa que Deus não faz. Ele não romba a porta. E Cristo, Ele teve um coração aberto, constante para a voz do Pai. Fala, Senhor. Fala, Pai. Ele só falava o que o Pai ensinava para ele. Ou ele vivia o que o Pai ensinava para ele. Então Cristo, Ele cumpriu perfeitamente as condições do pacto. Quando se fala de Cristo, aí você vai em Hebreus 6, tá? Em Hebreus 6, quando você vai para Cristo, irmãos, ele deve ser o nosso Salvador, Ele deve ser um modelo para nós. E Cristo, no capítulo 6, no livro de Hebreus, capítulo 6, capítulo 5, no verso 7. Ele, Jesus, no dia de sua carne, ou seja, em sua natureza humana, tendo oferecido com forte clamor e lágrimas, orações e súplicas, a quem o podia livrar da morte, e tendo sido ouvido por causa da sua piedade, embora sendo filho, o que ele fez? Aprendeu obediência. Vamos lá. Cristo nunca foi desobediente. Nunca. Mas a Bíblia diz que ele aprendeu obediência. Vamos entender isso. Quando Adão e Eva foram criados, eles foram criados com uma propensão para a obediência. A lei de Deus escrita no coração deles. E a partir então do viver deles no Jardim do Éden, eles iriam aprender obediência. Iriam formar um caráter perfeito. Então Cristo, desde criança, ele foi aprendendo obediência. Formou um caráter perfeito, sem pecado. Então Cristo, por que o seu sacrifício é um sacrifício que o Pai aceitou? Porque foi um sacrifício de alguém que esteve com os ouvidos abertos, aprendendo obediência, aprendendo como o Pai ensinava para ele os caminhos da vontade do céu. Não percamos essa visão de Cristo.
E é esse caráter que Cristo oferece para nós. Essa justiça que vem da lei, que a lei pede, que Cristo obedeceu e é ofertada para nós. Dentro dessa visão, irmãos, nós chegamos agora à parte final de Hebreus 10. Vamos voltar agora a Hebreus 10. Fala sobre Cristo, o seu sacrifício, a sua oferta, ele entrando no santuário celestial. Nós vamos agora, o tempo não dá, mas vamos agora no verso 14. Porque com uma única oferta aperfeiçoou para sempre quantos estão sendo santificados. Então Cristo, com uma oferta perfeita. Então a cruz foi algo perfeito. Então vejam bem, para sempre são santificados. E disso nos dá também o testemunho do Espírito Santo, por conta após ter dito. O que quer dizer a expressão, e disso também nos dá o testemunho do Espírito Santo? Cristo viveu, Cristo experimentou, e agora Ele pode fazer o mesmo para nós. Aquilo que Ele viveu, e Cristo viveu, a lei de Deus em seu coração. Cristo viveu, vamos dizer assim, uma perfeita obediência ao Pai. E aquilo que Cristo viveu, o Espírito Santo diz, nós podemos viver também. Amém. Tá? E aí vejam bem, e agora vamos terminar. E esta é a aliança que farei com eles depois daqueles dias. Diz o Senhor, porém no seu coração as minhas leis, sobre a sua mente as escreverei. Olha o verso 17. Acrescenta. E aí nós já vimos que essa primeira parte aqui é a parte da aliança que acontece quando a pessoa se rende a Cristo. Acrescenta. Também de nenhum modo me lembrarei dos seus pecados, das suas iniquidades para sempre. Vamos entender isso aqui, irmãos. No ritual do Antigo Testamento, quando o ofertante trazia o seu animal, ele confessava a culpa sobre o animal era morto, ele podia ir para casa dizendo que estava perdoado, encontrar um substituto? Sim. Tá? Mas, ainda havia um detalhe. Esse animal era colocado ali numa bacia, o sacerdote entrava com esse animal no santuário, e ali no véu ele aspergia esse sangue. Então veja bem, a culpa do pecado recaiu sobre o animal inocente, e o animal era morto, e o sangue desse animal era levado ao santuário, ao primeiro compartimento, e ali aspergido. Isso simbolizava uma transferência. Olha a expressão, uma transferência simbólica. Não era uma transferência real, era apenas uma sombra, era apenas uma sombra da imagem real. Qual que é a imagem real? Quando Cristo, Ele morre na cruz e nós confessamos o nosso pecado, Senhor, perdoa-me, Senhor, tem misericórdia de mim. Então, a culpa da minha iniquidade cai sobre Cristo, e ao Cristo entrar no santuário celestial, há uma transferência real para o santuário. Como é que Deus pode esquecer os meus pecados? Se o meu pecado está registrado lá. Então veja bem. Então quando a Bíblia diz que Deus perdoa os nossos pecados e Ele não vai lembrar nunca mais dos nossos pecados, nós temos que ter em vista no presente que o nosso pecado é perdoado, mas nós temos que ter em vista a obra que é feita no santuário. E a obra que é feita no santuário é uma obra de remover os pecados que lá estão, pecados reais, transferência real, culpa real, que Cristo
ele é o portador de pecados. Ele assumiu a minha culpa e ele então transfere essa culpa. E Deus no santuário está dando uma satisfação do meu pecado ou dos meus pecados para o universo. E tem mais. E esses pecados, eles são registrados ali. Tá? Então, o que é o dia da expiação? O pecador se arrepende, abandona os seus pecados, confessa os pecados, e Cristo então agora, ele, junto ao Pai, roga perdão completo. O que significa isto? Que esses pecados vão ser removidos do santuário. O livro de registros desses pecados vão estar tudo em branco. É um livro em branco. Está lá o nome do Jorge, confessou, abandonou, humilhou a sua alma diante de Deus, encontrou no sacrifício expiatório de Cristo perdão para os seus pecados. Então esses pecados são removidos do santuário. E aí entra o último processo: consciência de pecados. Chegando em casa, mais adiante, vocês vão ler lá o livro Grande Conflito e vocês vão ver um fato muito interessante. Então Deus quer apagar os nossos pecados, no sentido de que esses pecados não façam mais parte de nossa vida como atos, pensamentos pecaminosos, sentimentos pecaminosos, palavras pecaminosas, ações pecaminosas. Deus quer expurgar da nossa mente as obras mortas, da nossa consciência as obras mortas. Deus quer apagar os registros celestiais os nossos pecados. Deus quer remover do santuário celestial os nossos pecados. E Deus quer apagar da nossa memória a ação dos nossos pecados. Deus quer apagar a memória. Quando você pega um celular ou um notebook e dá um pane geral, né? Dados que você estava ali, telefones de amigos e amigas, e você tenta e tal, e aquilo deu um pane, e vai no técnico e diz: olha, não dá mais, morte súbita do seu celular, entendeu? É isso que Deus quer fazer. Quando você vai lá no capítulo sobre o tempo de angústia, está lá o povo de Deus imerso numa aflição. E eles estão preocupados não com a morte, mas se alguma coisa honraram a Deus. Está escrito lá que eles tentarão lembrar os pecados e trazê-los à memória. Foram apagados lá em cima e foram apagados aqui. O que eu fiz? Será que eu fiz uma coisa errada? Acho que eu estou com amnésia, não lembro nada. Isso já pode estar acontecendo agora? Pode. Eu pensei que fosse amnésia. Tá, então vamos lá. Então é o seguinte: Deus sabe que consciência contaminada com obras mortas. Deus sabe que recordação de pecados mina nossa felicidade. Tira o brilho da vida. Então, queridos, o sangue de Cristo, a graça de Cristo é muito profunda. Amém. Enquanto aí há grupos dizendo se eu posso ou não vencer o pecado, não, a proposta de Deus é muito mais do que isso. É não trazer a lembrança dos pecados. Enquanto muitos dizendo, será que eu vou ter um de angústia, peca ou não peca, deixa de pecar? Não é essa a discussão de Deus, irmão. A discussão de Deus é: meu filho, eu quero apagar o registro do santuário social dos seus pecados, e eu quero apagar na sua mente o registro dos seus pecados. Eu quero que a minha graça seja tão grande na sua vida, tá? Que essas coisas
elas não estejam minando a sua felicidade. Então, por isso que o livro de Hebreus dizendo, olha, não pode deixar perfeitos ofertantes, porque essas purificações das sombras, elas só atingiam a parte externa, elas não atingiam o interior da alma, elas não iam profundo, elas não atingiam a consciência, elas não atingiam a memória dos pecados. Então, o sangue de Cristo, irmãos, a graça de Cristo é para perdoar pecados, e a graça de Cristo é para que os pecados sejam esquecidos, mas sejam abandonados. Então é uma graça que restaura o ser. Então por isso que a justificação pela fé, irmãos, não pode ser uma doutrina teológica somente. Tem que ser o seguinte: eu tenho um Salvador. Amém. Eu tenho um Redentor. Nele eu posso chegar e dizer: Senhor, perdoa-me. Senhor, lava-me, Senhor. Tira essa culpa do meu coração. Tira, Senhor, isso do meu coração. Tira isso da minha alma, Senhor. Não consigo viver assim, Senhor. Não consigo esquecer isso, Senhor. Não consigo perdoar, Senhor. Não consigo apagar isso da memória. Senhor, limpa isso da minha alma. Então veja bem, irmãos, o sangue de Cristo, dizendo lá, pelo sacrifício que Ele fez na cruz do Calvário, pelo Espírito Santo eterno, Ele tem esse poder, irmãos, para purificar nossa consciência de obras mortas e apagar o registro do nosso pecado da nossa mente. Amém. Não é maravilhoso a visão de Hebreus? Bondoso Pai, que Salvador que nós temos, que graça que nós temos, Senhor. Pai, que os nossos ouvidos sejam abertos. Senhor, Tu conheces cada coração aqui nessa manhã. Se tem algum coração que não foi visitado pela Tua graça, Senhor, ainda. Se tem algum coração que ainda não nasceu de novo, Senhor. Se tem um coração ainda que não experimentou, Senhor, o transplante divino, Senhor. Tu conheces. E que esse coração possa dizê-lo de uma forma silenciosa para nós, mas para Ti, ela seja bem audível, Senhor. Muda-me, Senhor. Muda-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Restaura-me, Senhor. Tira de mim, Senhor, um passado. Tira um passado que está tirando o brilho da minha existência. Purifica minha consciência de obras mortas, Senhor. Renova-me, Senhor. Dá um novo sentido para a minha vida, Senhor. Pai, que nós possamos olhar para a cruz. E na cruz nós enxergarmos Cristo, Senhor. Nosso Salvador. Meu Redentor. Meu médico, Senhor. Cura-me, Senhor. Transforma-me, Senhor. Renova-me, Senhor. Pai. Pai de amor. Que a Tua graça seja grande. Abençoe os Teus filhos aqui, Senhor. Em Cristo Jesus. Amém, Senhor. Amém. Queridos irmãos, nós estamos saindo agora, tá?